Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky vídeo número 8. Eu sou Márcio Becker e hoje eu vou degustar com vocês um whisky que eu, quando era mais jovem, eu vi exposto em prateleiras de supermercado, prateleiras de lojas que vendiam bebida alcoólica, normalmente como sendo um dos whiskies mais caros. Normalmente na sua caixinha de papelão, prateada, rica em detalhes. Um produto que sempre transmitia a imagem de ser um produto voltado para a classe mais alta, um produto elitizado. Estou falando de um blended whisky, hoje eu vou degustar um blended whisky que há muitos anos está no mercado brasileiro. Muitos já conhecem o Chivas Regal 12 anos. Claro, o mercado de whisky no Brasil mudou. Houve uma abertura grande, existem vários whiskies sendo vendidos dentro do mercado brasileiro e esse Chivas Regal não é mais um dos mais caros. Existem versões de 18 anos, 25 anos, outros lançamentos especiais da Chivas Brothers, que na verdade são bem mais caros do que esses Chivas aqui. Mas há algo muito interessante na história do Chivas Regal, na história do Chivas Brothers, que refere-se à questão de ser um produto de luxo. Claro, muito disso hoje em dia deve-se a marketing pesado, bons acordos comerciais, feitos principalmente pela empresa que possui a Chivas Brothers, que é a Pernod Ricard. Mas a história das Chivas, dos irmãos Chivas, é interessante e é ali que começou a história de luxo deste whisky. E outro fator interessante é que essa história une-se com a história do blended whisky. E eu vou começar explicando um pouco da história do blended whisky, mais no sentido de como ele se firmou no mercado, mais no sentido comercial, ok? No princípio, não haviam muitas destilarias, praticamente não existiam destilarias, certo? Quando eu digo destilarias, eu digo no sentido comercial, uma empresa formada, estabelecida, que destila malte e destila grãos. O que realmente existia era um número grande de fazendeiros produzindo cevada e outras coisas, mas que, por possuir matéria-prima, faziam uísque, normalmente para consumo próprio. Só que eles acabavam fazendo sempre um pouco a mais do que necessitavam. E esse um pouco a mais era vendido a comerciantes, merceeiros. Esses merceeiros, obviamente, recebiam o produto, compravam o produto para revenda. E eles tinham um grande problema nisso. A variação de qualidade e de sabor de um ano para o outro do produto do fazendeiro A, ou do fazendeiro B, ou do fazendeiro C. Isso era um ponto muito negativo para suas vendas. Eu, como cliente da mercearia, se eu gostar de um produto, quando eu voltar na mercearia, eu vou querer comprar o mesmo produto com a mesma qualidade e o mesmo sabor. E não havia essa estabilidade na produção dos fazendeiros. Havia muita variação de qualidade e sabor. Só que os merceeiros, os comerciantes, acabaram descobrindo um jeito de dar uma nivelada na qualidade e no sabor. Eles pegavam um grande tonel e começavam a botar lá dentro vários whiskies. Eles iam misturando os whiskies que eles compravam do fazendeiro A, B, C, D, F, G, H, I, lá vai. Misturavam também o whisky de grãos, né? E conseguiam determinar um sabor. Esse é o sabor da casa, esse é o sabor da minha mercearia, esse é o whisky da minha mercearia. No ano seguinte, caso faltasse o produto do fornecedor A, do fazendeiro A, ou o produto do fazendeiro B estivesse com um sabor muito diferente, eles faziam troca nas proporções, troca nos whiskies, até atingir o mesmo sabor, a mesma qualidade. E assim nascia e se firmava o blended whisky. Tá? No âmbito comercial era assim que ele estava nascendo e se firmando no mercado. Onde é que entra Chivas nessa história? Chivas nunca foi uma destilaria. A Chivas Brothers era uma mercearia. No início era uma mercearia formada pelo James Chivas, mais um sócio. Essa sociedade se rompeu e o James chamou o irmão dele, o John, para tocar a mercearia adiante. E ali estava a Chivas Brothers, a mercearia Chivas Brothers. O detalhe mais interessante é que eles, como mercearia, eles vendiam alimentos, bebidas, ervas, temperos, produtos gerais, e eles focavam num certo tipo de público. E eles conseguiram um cliente muito importante. Ninguém mais, ninguém menos do que a Rainha Vitória, rainha do Reino Unido. Né? O grande pulo do gato é que essa rainha possuía um castelo na região em que estava o Chivas Brothers.
mais ou menos a 80 quilômetros da mercearia dos irmãos Chivas. E eles conseguiram uma autorização real para ser fornecedor autorizado da rainha. E eles forneciam vários produtos para a rainha Vitória, para a realeza, e entre eles o uísque. E assim, o uísque deles acabou se tornando um uísque de luxo. Seus produtos, em geral, eram produtos voltados à clientela mais elevada. Então, eles conseguiram associar ao seu nome produtos de luxo, um status de ser uma loja diferenciada. O importante é ressaltar que quando a realeza consome um uísque, não é apenas a realeza que está consumindo uísque. São todos aqueles que visitam a rainha que também estavam recebendo doses de uísque, doses de outros produtos para consumir. Produtos dos irmãos Chivas. Eram imperadores, monarcas, nobres, bispos, generais. Uma grande gama de pessoas ilustres, notórias, que levavam para suas terras, para suas casas, a informação de que o produto dos irmãos Chivas era de grandíssima qualidade. E assim nascia a história de luxo dos Chivas Brothers. O que exatamente essa história de luxo tem a ver com a nossa degustação? No melhor estilo fantástico? Nada. A gente vai degustar agora o nosso Chivas, sem se importar muito com essa questão de luxo, porque o que a gente quer saber mesmo é o sabor, e vamos avaliar o produto do jeito que ele realmente tem que ser avaliado. Ele vem numa garrafa de 1 litro, 40% teor alcoólico, uma cor alaranjada, não é uma tampa de rolha, tá? Tem corante. Todos os blended whiskies eu acho que tem corante, não conheço nenhum que não tenha. Mas vamos lá. Aroma. Ele é um whisky muito leve, leve mesmo, adocicado, pouco de biscoito, baunilha, e ele tem uma coisa diferenciada. Ele tem notas de malte muito delicadas, mas como tem muito whisky de grão aqui dentro, não apenas malte, estima-se que seja 40% malte, 60% grão, a gente percebe muito bem a presença do whisky de grão. Um pouco apimentado, e o interessante dele é que ele tem também algumas notas florais, que lembram, na verdade, ervas frescas recém-colhidas, tempero verde, e ele é sempre muito leve, muito adocicado, e é o foco da Chivas ter esse produto leve e adocicado. É muito agradável, bastante agradável. Tem algo estranho que realmente me lembra a borracha, mas fora isso, é bastante delicado, bastante leve. No paladar, doce, um pouco de pimenta, ele tem uma oleosidade bem leve, saborosa, ele é leve, caramelo, bala de caramelo, e ele vai finalizando de uma forma bastante curta. Adocicado no início, um pouco de pimenta, e vai secando, secando, secando. Realmente nota-se a presença do whisky de grão nesse blended whisky. Adicionando água, vamos ver o que acontece. Bem pouquinho. Deixa eu misturar um pouco. Ele fica mais leve ainda. Um pouco mais apimentado, doce. O floral some, dá espaço para algo frutado, caramelo, baunilha. Muito leve, muito doce. É um whisky que as notas doces elas estão bem equilibradas, todas leves, nenhuma se sobressai sobre a outra. Ele ficou um pouco mais apimentado, mas está ainda mais doce. A finalização dele também ficou um pouco mais doce. E ele se mantém desse jeito. Ele não altera muito, ele apenas adocica um pouco mais. É um whisky bastante agradável para quem não gosta de sabores muito fortes, muito complexos.
Minha nota para esse whisky, 81 de 100. É um whisky que é bom ter em casa. Eu acho que tem várias pessoas que visitam a gente e olham assim, nossa, tens um Chivas aí, posso provar o Chivas? Pessoalmente, é ótimo para oferecer para quem gosta. Eu gosto de algo um pouco mais encorpado, com um pouco mais de complexidade. Mas é um whisky agradável. Pessoal, sempre, apreciando com moderação. Saúde!